Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimas alunas e caríssimos alunos. Professor João Sérgio de Geografia, iniciando mais uma das nossas aulas enviadas de forma remota, nesse momento de persistência da pandemia, mas vamos tentar aproveitar da melhor forma possível o tema e o conteúdo que nós estamos aqui para tratar. Como já é de costume, mais uma vez, vou trazer aqui para vocês mais uma apresentação que vai contribuir com o desenvolvimento da temática da nossa aula. Então, a aula de hoje, ela vai tratar sobre um tema que é muito atual, justamente porque ele se refere à expressão geográfica do momento atual do sistema capitalista, que exige que o espaço geográfico seja produzido e organizado a partir do entendimento da necessidade da implantação de um meio técnico, científico e, sobretudo, informacional que permita com que tudo o que a globalização propõe em termos de expansão e integração do capitalismo em escala mundial seja colocado em funcionamento. Dessa forma, a globalização, como nós entendemos hoje, ela é de fato o principal aspecto geográfico do capitalismo. Para isso, ele precisa que o conhecimento e a informação estejam no comando desse processo, certo? Por conta disso, se materializa no território e se dissemina no território, no mundo, e de forma desigual, todos os sistemas técnicos desenvolvidos a partir da utilização desse conhecimento, com base na ciência, obviamente, em prol de estabelecer condições infraestruturais e superestruturais para que o capitalismo possa se desenvolver, sobretudo a partir da plena e ampla financiarização de todos os processos e etapas da economia, tendo como base fundamental o que nunca deixou de ser a produção industrial, toda a organização da comercialização de bens, mercadorias, assim como dos serviços prestados, que são integrados adicionalmente a toda essa prática de produção e circulação de capitais, sejam eles produtivos ou especulativos, no contexto econômico mundializado, certo? Então, esse entendimento da globalização, ele tem que ser claro que ele se materializa no território através desses aspectos, de alguns aspectos que vamos citar ao longo da aula, mas que ele se expressa fundamentalmente através dos fluxos no mundo, certo? Os fluxos que atingem diversos locais no mundo, principalmente aqueles locais denominados como nós, que são interligados por redes, diversas redes, que apresentam as melhores condições e dão suporte para o mercado global capitalista, certo? Os fluxos se desenvolvem, são, sobretudo, de capitais através das informações que são disseminadas através dos sistemas técnicos de telecomunicações, fluxo de mercadorias através do cada vez mais moderno sistema de transporte, e o fluxo de pessoas que, fundamentalmente, todo e qualquer processo dentro do contexto geográfico mundial, ele ocorre em função das pessoas e organizadas em grupos sociais. A globalização, portanto, enquanto processo, ela envolve infinitas dimensões dentro do contexto do funcionamento da sociedade, certo? A globalização, ela pode ser analisada a partir do seu aspecto histórico, que explica como foi se dando toda a evolução e a modernização da sociedade, sobretudo da sociedade capitalista, até o momento que se encontra a globalização na sua fase mais avançada, informacional. Abarca necessariamente a dimensão econômica, porque a globalização é posta em prática essencialmente pelas necessidades das empresas multinacionais, sobretudo transnacionais, e a dimensão política é a que dá suporte para a realização dessas práticas econômicas por essas
grandes corporações empresariais dos diversos estados e nações do mundo. A perspectiva social é aquela que apresenta os aspectos de resistência e deixa claro as contradições da globalização dentro da perspectiva de desenvolvimento da sociedade mundial. A perspectiva, a dimensão tecnológica é aquela que é o fundamento material da globalização, posta em prática também pela dimensão econômica dos grandes grupos, corporações empresariais transnacionais. E o aspecto cultural, aquele que faz se efetivar toda a lógica do consumo, que potencializa nos diversos grupos potencialmente consumidores toda a demanda para a circulação de bens, mercadorias e informações dentro desse contexto global da economia, que se materializa nos territórios, apresentando seu caráter essencialmente geográfico. Agora, a globalização, embora esse termo seja utilizado para poder explicar a atual fase do sistema capitalista dentro da sua realização de expansão geográfica no mundo, ela se fundamenta a partir do momento em que os diversos povos do mundo, sobretudo com a constituição dos Estados-nações, eles passam a se relacionar, sobretudo através de trocas de produtos, de mercadorias, através do comércio, mas também trocas culturais, de novos conhecimentos, de novos saberes entre esses diferentes povos, estados e nações. E também ocorre a partir do desenvolvimento das tecnologias, sobretudo associadas à produção industrial, certo? E dentro desse contexto, obviamente, existem conflitos e contradições que explicam todo o desdobramento do contexto histórico mundial através de guerras entre nações, de conflitos internos dentro de Estados-nações, como guerras civis, dentre outros movimentos que explicam que a história não se desenvolve de uma forma linear, nem no tempo e nem no espaço. A globalização, portanto, ela depende desse meio técnico, científico, informacional que foi produzido a partir de todo o desenvolvimento do conhecimento organizado e sistematizado para poder potencializar a verdadeira mundialização da economia dentro desse contexto da fase atual do capitalismo. Isso denomina-se como informacional porque ela depende da informação cada vez mais disseminada e de forma mais rápida entre os vários lugares do mundo que apresentam as melhores condições para dar conta desse processo. Agora, como destacado desse desenvolvimento desse meio técnico que se materializa no território, ele é seletivo. Por conta disso, o mundo todo, de fato, não participa da mesma forma do processo de globalização. Embora, através da informação e da propaganda, a ideia de um mundo global ou de uma suposta aldeia global possa fazer parte desse imaginário coletivo mundial. Mas toda a modernização que garante a melhor parte da globalização, ela não chega de fato a todos os territórios do mundo. Basta considerarmos como é um padrão cultural, social e econômico de um continente como a Europa, por exemplo, e fazermos um meio de comparação com as nações africanas da atualidade, da forma que elas se organizam, a partir de todas as consequências da invasão e expoliação europeia ocorrido no final do século XIX, e desagregou, descaracterizou os povos originários da África, que viviam em harmonia com o espaço natural e, de certa forma, nas relações entre os diversos povos nativos. A globalização, portanto, é um processo, e ela envolve nesse processo as várias dimensões já citadas, mas elas não resultam necessariamente, mas depende da revolução técnico-científica, que colocou como parâmetros principais de modernização aqueles realizados nos meios de telecomunicações, e aí temos que destacar, por exemplo, os satélites que orbitam a Terra, assim como a modernização dos meios de transporte,
como aqueles meios de transporte atuais para poder fazer circular a mercadoria produzida em diversos locais do mundo, de uma forma cada vez mais rápida e importando cada vez mais quantidade por unidade de viagem. Destacamos como exemplo, no caso, aqueles grandes navios chamados de petroleiros, graneleiros e aqueles que comportam os containers, como exemplo daquele que encalhou lá no canal de Suez, no nosso exemplo mais atual, para a gente vislumbrar como é que se comporta a modernização desse sistema de transporte, sem contar com o transporte aeroviário cada vez mais rápido e cada vez mais abrangente. Os principais agentes desse processo são, portanto, as grandes empresas, as grandes corporações transnacionais, que são operadas por grupos de investimento, né, que estabelecem um centro de comando e agregam, portanto, o objetivo comum de vários investidores que se baseiam no lucro. E, como passa a ser cada vez mais impessoal, as empresas não têm um único dono, mas sim diversos donos que operam em função de um objetivo comum, essas empresas passam a atuar no contexto da globalização para estreitar os laços comerciais no mundo todo, de uma forma que possam ampliar cada vez mais os seus lucros e minimizar os seus custos. Para tanto, tem para isso a grande, ampla e talvez infinita possibilidade de financeirizar todo tipo de riquezas que são acumuladas. Dessa forma, essas grandes empresas transnacionais, elas subvertem a ideia de concorrência à medida que elas estabelecem monopólios e oligopólios que tornam essas empresas tão poderosas que elas eliminam a concorrência que possa haver com empresas de menor poderio econômico. E, para tanto, alguns Estados-nações, principalmente aqueles mais próximos organizados continentalmente, acabam estabelecendo blocos econômicos para poder resistir dentro dessa disputa global mundial, né? Os Estados, as empresas de menor porte dentro dos Estados-nações, elas formulam estratégia de formação de blocos econômicos para que elas possam concorrer com as empresas que apresentam maior poder. E isso, de certa forma, acaba criando uma disputa que aparenta ser concorrente, mas que deixa grande parte das empresas mundiais, aquelas com base local, fora dessa disputa, que acaba acarretando em profundas desigualdades entre países e entre empresas também, sobrando o lado mais fraco para aquelas empresas que têm menos poder de investir no mercado financeiro de suas ações. A globalização, como dependente das revoluções técnicas e científicas que modernizam a capacidade de produção industrial, ela se insere entre a terceira e a quarta revolução industrial, certo? Então, a revolução industrial que veio no pós-guerra, chamada de terceira revolução, aquela que se baseou na cibernética, o estabelecimento da relação entre sistemas computacionais e sistemas robóticos para poder produzir, tendo na eletrônica e na microeletrônica o fundamento para isso, essa globalização aprofundou, por exemplo, a diminuição do trabalho na indústria. O operariado foi cada vez mais enfraquecido, inclusive porque ele deixou de ter uma base onde pudesse se reunir para estabelecer as suas demandas como classe trabalhadora. E a quarta revolução industrial, aquela mais atual, que se baseia profundamente no conhecimento técnico-científico, ampliou esse processo de produção industrial que dispensa cada vez mais o trabalhador humano para apostar mais no trabalho especializado na operação de sistemas computacionais, que com o uso de robôs, por exemplo, né, os mecanismos cibernéticos, eles acabam reduzindo muito a necessidade de uma grande quantidade de trabalhadores por fábrica. Inclusive, o mesmo operador de um sistema de computador, ele pode operar em diversos países diferentes, em diversas fábricas diferentes, localizadas em continentes diferentes ao mesmo tempo, estabelecendo uma lógica automatizada e robotizada na produção industrial. Isso faz com que a globalização, as empresas que inserem-se dentro desse contexto
de revolução técnica, científica e informacional, ela acaba ampliando seus lucros, porque diminui os custos com o trabalho ou com o trabalhador, mas em contrapartida gera uma contradição que há muito tempo vem sendo mais escancarada no cenário mundial, no contexto da globalização, que é muita mercadoria para pouco mercado consumidor. A maioria dos trabalhadores agora se destinam ao setor de comércio e de serviços, mas, de certa forma, essa inserção ainda não é plena em diversos locais do mundo. Como exemplo da terceira revolução industrial, nós temos aí algumas figuras que exemplificam esse processo, a produção industrial cada vez mais automatizada e robotizada, comandada por um centro informatizado, né? Esse é o exemplo de como iniciou a terceira revolução industrial, que se consolidou na quarta, que é aquela que é uma produção cada vez mais inteligente, tudo no banco de dados, e usa a internet para poder interligar diversas etapas da produção industrial descentralizadas em vários países. Aliás, desconcentrada, né? A indústria 4.0 é uma proposta de uma indústria que engloba cada vez mais os últimos avanços de tecnologia, e esses últimos avanços servem, sobretudo, para diminuir a necessidade de recursos materiais e recursos humanos na produção industrial, e aposta cada vez mais no trabalho super especializado em informática e em sistema de computadores para poder colocar em funcionamento essas fábricas. Então, portanto, a globalização, como expressão mundial da economia que se expande, ela começou a ser fundamentada da forma que nós entendemos hoje, a partir dessas revoluções técnicas e científicas, após o fim da Segunda Guerra Mundial, que é um marco histórico interessante para a gente entender o mundo atual. E as grandes corporações, as grandes empresas multinacionais, passaram, portanto, a suplantar o papel dos Estados-nações que se estabeleceram até então dentro do contexto do colonialismo, do imperialismo, do neoimperialismo, e agora o que organiza os processos em nível mundial econômico, e, obviamente, com influência forte dentro do contexto político entre países, é o poder das grandes corporações transnacionais. Então, é importante destacar que a globalização ela é a marca, é a expressão geográfica do capitalismo informacional, que se inicia no século XX, sobretudo após a Segunda Guerra, e ela depende muito, e esse capitalismo ampliou porque depende da modernização das redes de transporte e telecomunicações, é uma característica básica, e isso deu suporte para a expansão e aceleração cada vez mais dos fluxos de capitais e mercadorias, que esse fluxo é comandado pelo aumento também do fluxo de informações entre os diversos locais do mundo, e também o fluxo das pessoas, principalmente as pessoas que têm poder de decisão ou que realizam atividades turísticas em função daqueles excedentes financeiros que puderam ser concentrados com toda a desigualdade criada pelos diferentes contextos e diferente divisão de trabalho colocada em prática pelo capitalismo, cada vez mais financiarizado na época informacional. E as grandes corporações, reiterando, são as que comandam esses processos. Cujos centros de comando dessas grandes corporações se localizam nas cidades que são consideradas centros globais, que são denominados de cidades globais, que exercem influência como sede das grandes empresas distribuídas pelos principais países do mundo, aqueles desenvolvidos, que ainda são os centros de comando. Sobretudo Estados Unidos, capitais europeias, China, cidades localizadas na China e cidades japonesas. Então, globalização, ela tem como fundamento a economia, ou seja, um processo econômico que tem sua expressão no espaço geográfico. E quem comanda esse processo, obviamente, quem decide para onde vão os investimentos, tanto os investimentos financeiros especulativos como os investimentos materiais na produção industrial, são essas grandes corporações internacionais. E esses fluxos, esses investimentos, o direcionamento do capital, ele se dá, obviamente, com base no objetivo do capitalismo, que é reduzir custo e aumentar o máximo que puder os lucros.
Então, essas grandes corporações transnacionais, multinacionais, elas se disseminam através do mundo em redes. Então, é possível perceber que como essas grandes empresas essas se articulam nos diversos continentes, nos diversos países, nos diversos locais no mundo, e elas apresentam a característica comum que elas todas estão mantendo constantes inter-relações. As empresas, às vezes, não aparecem com o nome que é conhecido em um país, no outro se traveste com outros nomes, com empresas de caráter fictício, mas que representam, na verdade, o poder das grandes empresas que se comportam como oligopólios ou monopólios. Entre essas, a gente pode destacar a Coca-Cola, que é a dona de diversas outras empresas que se disseminam pelo mundo, a Nestlé, empresa do ramo alimentício, que é dona de diversas outras, a P&G, Johnson & Johnson e Unilever, são empresas que apresentam produtos de higiene e limpeza, Kellogg's de alimentos, PepsiCo também de alimentos, dentre outras empresas que se disseminam em todo o mundo, mas que, na verdade, elas eliminam a concorrência porque são essas grandes corporações que são donas das menores empresas e essas empresas estão disseminadas por todos os locais do mundo, principalmente para aqueles que apresentam as melhores condições de dar ênfase à reprodução ampliada do capital, cada vez mais financeirizada. Então, assim, essa figura mais para destacar que o capital agora é financeirizado, isso super financeirizado, isso quer dizer que toda a riqueza que essas grandes corporações passam a adquirir e acumular, elas são multiplicadas através do sistema bancário, seja através de empréstimos, seja através de investimentos em outras empresas, seja através da negociação das ações em bolsas de valores, e assim eles conseguem, através dos bancos, o que nós denominamos de capitalismo financeiro, que depende muito da informação, porque esse capital financeiro ele flui no mundo todo, através das redes de computadores diversos, e principalmente a internet, mas outros meios mais seguros para essas grandes empresas, para fazer com que os capitais fluam e adquirem e sejam comprados por cada vez mais investidores e façam ampliar o capital e a riqueza dessas grandes corporações. O capitalismo informacional, então, a partir da década de 70, que é onde se intensifica o capitalismo na sua fase mais atual e onde a globalização passa a se apresentar de uma forma mais abrangente na mundialização da economia, esse capitalismo ocorre sobretudo pela inovação na indústria, né? A produção industrial nunca deixou de ser o principal capital investido das grandes corporações, mas ele se modernizou de uma forma tal a conseguir ampliar a capacidade de reprodução dos lucros e do capital, sobretudo pelo domínio do conhecimento e aplicação da ciência e da técnica para poder melhorar a produção industrial. Para tanto, essa produção industrial ela foi desconcentrada, isso quer dizer, as empresas passam a atuar em diversos locais do mundo que oferecem as melhores condições de diminuir custos e aumentar seus lucros. Por isso, você não vê mais aqueles grandes países industrializados que concentram a grande maioria de toda a produção industrial, e sim uma desconcentração dessa indústria. Embora a sede das grandes corporações multinacionais ainda estejam localizadas nesses países desenvolvidos, que são os grandes comandantes da economia mundial, não os países, mas as grandes corporações, e a maior parte do lucro são investidos nos seus próprios países. E uma nova gestão de produzir, ela é baseada em algumas metodologias que vêm denominadas, por exemplo, como o toyotismo e o sistema just-in-time, que significa o quê? Reduzir qualquer tipo de desperdício para poder ampliar cada vez mais o lucro e fazer praticamente que tudo seja produzido através de encomenda. E o trabalho é flexível, ele tenta utilizar o trabalhador da forma que diminua ao máximo o custo para as empresas, né? Isso traz a grande contradição do capitalismo na sua fase global, que é enfraquecer as relações trabalhistas e colocar o trabalhador sempre do lado mais fraco dessa disputa, porque perdeu o poder de organização e o poder de barganha frente às grandes empresas. Lembrando que
os trabalhadores, a classe trabalhadora ainda é a grande produtora de riqueza, seja na indústria, seja na atividade comercial e de serviços. E o capitalismo apostou em financiarização de todas as etapas da economia, porque tudo agora está no controle dos bancos. Os bancos fazem empréstimos, fazem investimentos, reproduzem o capital através daquele dinheiro acumulado que não pode mais ficar parado para poder aumentar cada vez mais a riqueza e o poder econômico dessas grandes corporações. O neoliberalismo é a ideia, é a teoria que leva as grandes empresas a aplicarem cada vez mais os seus recursos para manter o livre mercado, intervindo na economia dos diversos países e diminuindo o papel do Estado. Isso quer fazer o quê? Geralmente o Estado age para fazer um equilíbrio entre os interesses da classe empresarial e da classe trabalhadora. O neoliberalismo, como uma teoria econômica dedicada a aumentar o poder das grandes corporações multinacionais e transnacionais, ela visa diminuir o poder do Estado e enfraquecer cada vez mais o papel do trabalhador, com o objetivo principal do capitalismo, de uma forma geral, desde que ele foi formado, que é aumentar seus lucros. O problema é que isso traz contradições na ampla perversidade que existe na relação entre países, entre empresas e trabalhadores, produz ampla desigualdade social, e essa desigualdade social ela se expressa de uma forma mais dramática nos países mais pobres e nos países subdesenvolvidos, como o desemprego, como a fome, como a violência e a falta de prioridade para as políticas públicas básicas, como a educação, como saúde pública. E esses exemplos a gente vê nos países cujos governos apostam nessa lógica neoliberal, como, por exemplo, o Brasil, a partir da segunda metade da segunda década do século XXI. Então, reiterando características desse sistema de capital informacional, nós temos um conhecimento, né, científico e tecnológico, e que fez desenvolver cada vez mais a informática como a grande base material para o desenvolvimento do capital produtivo e financeiro. Então, assim, o conhecimento, aqueles países e aquelas empresas que mais investem no conhecimento, na educação e na ciência, como fins para desenvolver sua tecnologia, né, foram aqueles países que conseguiram estar na vanguarda dessa fase do capitalismo informacional e que comandam o processo de globalização da economia mundial. Tudo isso é investido para aumentar a produtividade agrícola e industrial, expandir o comércio mundial das mercadorias e dos serviços e, sobretudo, para poder garantir que o capital financeiro comande todo esse processo e amplie o poder econômico e a acumulação de riquezas dessas grandes corporações. Os países e os lugares que pouco investem em educação, em ciência e tecnologia, eles vão ficando atrás desse processo e acabam se tornando super explorados pelos centros de comando mundial. Então, assim, um dos grandes exemplos de materialização do processo de globalização dentro do espaço geográfico, no cenário mundial e local, são os fluxos, certo? A movimentação de capital, a movimentação de mercadoria, a movimentação de informações e de pessoas. E esses fluxos, eles se dão através de redes como a internet, redes de transporte aéreo, redes de transporte marítimo, e os locais que melhor aproveitam de todos esses fluxos são chamados de nós, são justamente os locais mais bem capacitados para dar conta desse processo, sobretudo as cidades consideradas globais. Então, como destacar desse fluxo de informações, capitais, mercadorias, tecnologias e pessoas é a marca fundamental do movimento que define o processo de globalização, né? Onde se destacam, portanto, quando a gente fala de fluxo de informações, as grandes empresas de tecnologia, certo? Que operam a informática, que operam a internet, que operam, por exemplo, as redes sociais na atualidade. Mas os fluxos globais são diversos, né? Desde que as grandes navegações foram a grande marca do sistema capitalista na sua fase comercial, os fluxos só vêm se ampliando e se diversificando. O fluxo marítimo é um grande exemplo. Essa figura que ela tem aí como base o mapa do mundo ou mapa mundi,
ela traz em linhas de diversas cores o fluxo marítimo mundial. Então, a gente vê que é quase infinita a capacidade de navegação e das linhas de transporte marítimo no mundo na atualidade. Assim como o fluxo aéreo mundial. O fluxo aéreo mundial, que nós percebemos que os principais centros ou nós desse fluxo aéreo são justamente países da América do Norte, do continente europeu e da parte mais sudeste do continente asiático, onde está localizado China e Japão, por exemplo. O fluxo de petróleo no mundo, que ainda é o tipo de combustível mais barato consumido para pôr em funcionamento a produção industrial. O fluxo de produtos agrícolas, que é fundamental para alimentar o mundo, mas também para pôr em movimento as mercadorias agrícolas, que geram bastante excedentes comerciais para alguns países, principalmente Brasil, Estados Unidos e a China. Os fluxos migratórios, que aí já tratam da movimentação de pessoas no mundo, que ocorre tanto de forma voluntária, né, os imigrantes e os emigrantes que vão de forma voluntária para realizar práticas comerciais, para estudar, para se aperfeiçoar, para poder se estabelecer em um país que oferece as melhores condições de trabalho e de vida, e também o fluxo migratório de imigrantes forçados, que é aqueles relacionados à expulsão de locais de guerra, expulsão por conta de condições naturais adversas, onde as populações se encontram vulneráveis, e aí temos o contexto das populações refugiadas que se ampliaram, de certa forma, no mundo mais atual. Fluxo de turistas são aqueles que realizam essas viagens por tempo curto, e tem finalidades específicas, principalmente lazer, estudo, negócios, certo? Para concluir, vou tratar de um resumo com alguns dos principais termos e temas que são tratados dentro do contexto da globalização no momento atual. Entre eles, os blocos econômicos regionais, a cultura que se mundializa cada vez mais, a xenofobia, que é o ataque a povos de diferentes nações que migram para outros locais, chamado cidadão do mundo, são aquelas pessoas que viajam todo o mundo ou têm conhecimento pleno sobre diversos locais do mundo, populações refugiadas, a velocidade das informações, a internet como fundamento do grande fluxo de informações no mundo, as pessoas e os locais que acabam se tornando marginalizados dentro dos países subdesenvolvidos, que não apresentam condições materiais, ou seja, um meio técnico, científico e informacional eficiente para poder colocar em prática tudo que é necessário dentro do processo de globalização, a nova ordem mundial, que cada vez se modifica de forma mais rápida dentro do contexto mundial e da disputa internacional entre grandes corporações e seus países base, a multipolarização da economia, que não funciona só por um único grande modo ou modal econômico, mas diversos tipos de economia, o desenvolvimento científico, tecnológico, através das grandes universidades e centros de pesquisa, o elevado padrão de consumo mundial, principalmente nos países desenvolvidos, a possibilidade de integração entre povos, a revolução técnico-científica e o papel de comando das empresas transnacionais e multinacionais. Então, esses termos, esses temas integrados, eles servem para poder compreender e explicar o processo de globalização. Mas o processo de globalização, infelizmente, como um processo colocado em prática, tendo como comando o sistema capitalista e os seus idealizadores, ele é um sistema, a globalização é um processo dentro de um sistema que é extremamente contraditório. Então, ao mesmo tempo que ela consegue supermodernizar e ampliar as condições materiais de existência, de conforto, de qualidade de vida em alguns locais do mundo, ela consegue também deixar de fora grande parte da população que não dispõe das condições de aproveitar todas as possibilidades de modernização da globalização. Portanto, enquanto grande parte do mundo está se modernizando e se integrando por meio da globalização da economia, da globalização da ciência, da cultura, da tecnologia, outra parte da população está completamente de fora dela ou parcialmente inserida.
Isso se expressa como alguns exemplos atuais, por exemplo, dentro do sistema de educação brasileiro, onde, com a existência da internet e com a necessidade de aulas que sejam veiculadas através da internet, grande parte das nossas alunas e alunos ainda não dispõe plenamente do serviço da internet e de equipamentos que lhes permitam participar das aulas e aproveitar da melhor forma possível essa relação de ensino-aprendizagem para dar suporte ao desenvolvimento do conhecimento e formação escolar da forma que a gente entende que seria a melhor possível. Então, como recado final para essa aula, solicito que estudem. Estudar é o caminho, estudar é a base, e o próprio capitalismo, na sua fase informacional e global, ele mostra que, através do conhecimento, que proporciona o melhor desenvolvimento científico e tecnológico, é que o grande capital consegue acumular riquezas. Mas, da mesma forma, através desse mesmo conhecimento e desenvolvimento desses aprendizados, é que a classe trabalhadora pode garantir-se como uma formação de classe com capacidade de aproveitar as oportunidades e fazer frente nesse embate e luta para poder também garantir seus direitos e garantir seu acesso aos recursos básicos de não só de sobrevivência, mas para o desenvolvimento de uma realidade com benefícios mais plenos no futuro próximo ou a médio e longo prazo. Então, finalizamos a aula aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço a todos e continuaremos nas próximas aulas trazendo conteúdos relacionados de forma sequencial. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos e a todas nossas alunos e alunos e até mais.